meditação de samadhi. Quando a gente fala em meditação, o que vem à mente do leigo e até mesmo do praticante de yoga e dessas outras matérias que adotam a meditação é a de uma pessoa que fecha os olhos e sai do mundo. E na verdade não é nada disso. O fechar os olhos é apenas um recurso para que o iniciante não se distraia, porque é fundamental para conquistar o estado de consciência chamado meditação, é fundamental que você entre em concentração previamente. E se você estiver distraído com as coisas que estão acontecendo, pessoas que passam, luzes, sons, você acaba não se concentrando, o iniciante, né? Então, para o iniciante, recomenda-se uma posição estável, um mudra, que é reflexológico, que já induz a meditação, até mesmo um respiratório, um exercício de concentração, fechar os olhos, a espinha ereta, essas coisas todas como recursos apenas para o iniciante. Depois que você conquistou aquele estado de consciência, você vai fazer qualquer coisa em meditação. Em princípio, tudo que você fizer em meditação, você fará melhor do que se você fizer a mesma coisa num estado comum de consciência que é mental. Meditação em sânscrito é o termo dhyana. Dhyana pode designar tanto o exercício quanto o estado de meditação. O exercício de dhyana é o treinamento, é a técnica para chegar naquele estado de consciência. E já o estado de dhyana é o estado de consciência em si. Então, se você disser assim, estou praticando dhyana, você está se referindo ao exercício. Se você disser estou em dhyana, você está se referindo ao estado. Acontece que a tradução foi uma tradução infeliz, porque foi uma tradução feita pelos britânicos numa época em que eles estavam dominando a Índia, estavam com a Índia colonizada sob seu jugo, e a tradução foi naturalmente preconceituosa. Você sabe que quem domina sempre parte do princípio de que a raça dominada é inferior. Então, eles olhavam e diziam, pô, esses nativos não querem nada, né? Só ficam aí meditando e tal. E provavelmente, num dia de trabalho, um dia útil, no meio do expediente, devia ter lá um hinduzinho sentado, feliz da vida, fazendo o seu exercício de dhyana. E um outro, em inglês, deve ter perguntado ao seu amigo, ao seu colega, o que esse nativo está fazendo aí sentado num dia de trabalho, numa hora que ele devia estar produzindo? E o colega britânico mais antigo deve ter dito, está pensando na morte da bezerra. É comum, eles fazem isso sempre. E aí, está pensando, está no cogito ergo sum, está na abstração, na especulação filosófica. Mas isso era a interpretação ocidental, era a interpretação britânica. A interpretação hindu da meditação é outra coisa completamente diferente. Então, o que ocorreu? O que ele está fazendo? Meditation. Está pensando. E ficou meditação. O termo é inadequado, só que hoje não se pode mais mudar, porque no mundo inteiro o nome dessa coisa ficou meditação, incluindo a própria Índia. Se você chegar na Índia e disser a um mestre hindu que você quer praticar meditação, ele entende o que você quer dizer com aquilo. E, por outro lado, se nós anunciássemos um curso de uma determinada matéria e não puséssemos este termo para designar o conteúdo do curso, as pessoas que quisessem fazer meditação não viriam, porque aquele outro nome não lhes é familiar. Então, meditação. Tradução errada. No dicionário consta que meditar é refletir, pensar. E a meditação no yoga é não pensar. Então é exatamente, nada menos que o contrário. Como é mesmo a frase que Patanjali nos dá definindo o yoga? De novo.
Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a parada das ondas mentais. Esta é uma tradução mais simples. Uma tradução mais complexa e mais exata não traduz chitta como mente. Então seria: yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Realmente, chitta tem muito mais a ver com consciência do que com mente. Mas as duas traduções são possíveis. Vocês encontram essas traduções nos livros sérios. Então, se o yoga é a parada das ondas mentais, o que nós queremos? Nós queremos ficar num êxtase, não é? Não? Não, nós queremos estar num êxtase, não num êxtase. Não queremos ir para fora. Mas então a gente fecha os olhos, se desliga de tudo e depois, quando acorda, aí está se sentindo muito bem, relaxado, tranquilo, paz. Agora acertei. Claro que não. Então, meditação não é isso que as pessoas imaginam. A meditação é um trabalho árduo com a musculatura mental. Como nós nunca exercitamos esse músculo, a gente não sabe usá-lo. É a mesma coisa que você fazer um esporte que exija um determinado grupo muscular e você nunca tem usado aquele grupo muscular. Você simplesmente não executa, você não consegue fazer. Todo mundo nos ensinou, desde quando éramos pequenininhos, a pensar. Todos exigiam de nós que fôssemos pessoas racionais, mesmo pequenininho. Mamãe vinha explicar: filhinho, você não pode jogar o vaso na cabeça da vovó e quebra a cabeça da vovó e quebra também o vaso, que é mais importante. É da dinastia Ming. Não adianta, todo mundo faz essa bobagem de explicar para a criança, mas a criança ainda nem desenvolveu o emocional direito, ainda querem que ela entenda pelo racional. Resultado: passam a vida nos fazendo esse treinamento para que sejamos razoáveis, para que sejamos lógicos, para que sejamos racionais. No colégio, desde que entramos, nos ensinam a pensar, fazer cálculos e decorar coisas. E depois, quando vamos trabalhar, tem lá uma placa: pense. Mas ninguém nos deu um treinamento para não pensar. Nunca, desde pequenos até agora, nunca ninguém nos disse: para de pensar um pouquinho. Todo mundo diz: está falando demais, para de falar. Mas ninguém diz: para de pensar, você já está incomodando. E a meditação é isso: parar de pensar. Então, o que você vai fazer com o objeto da meditação? Você vai contemplar. Então, é contemplação, na verdade. Esse é o termo mais exato. Você vai agarrar um objeto de concentração e vai contemplá-lo, deixando que a mente pouse sobre ele, sem analisar, sem dissecar o objeto. Mas também não podemos usar, porque senão vão dizer que nós somos contemplativos. Não é exatamente o qualificativo que nós gostaríamos de receber. Então, embora sabendo que este é o termo ideal, não podemos usar por questões de estereótipos. Mas então, o que é a meditação? A meditação é uma coisa que vem além do mental. Acima do mental, nós temos o intuicional. Então, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Vamos parar as ondas mentais. Ao parar as ondas mentais, começa a funcionar a intuição. Então, é intuição. Meditação, aliás, contemplação, na verdade é intuição. Olha que coisa mais simples, e a gente que estava aí dando tratos à bola para tentar entender o que é essa tal de meditação, que estado é aquele no qual se entra. Pronto, é isto. Quem é que não teve uma intuição na vida? Praticamente todos tiveram. A intuição, você se lembra quando você teve aquele insight? Você estava viajando e aí clicou na sua cabeça: tem que ligar para o fulano. Mas espera aí, que meio lógico, o racional, o mental,
você foi contatado e informado? Nenhum. Ninguém te telefonou, ninguém mandou telegrama, você simplesmente, de um instante para o outro, tem que ligar para o fulano. Ou tal pessoa se acidentou. Mas como você sabia daquilo? Todos passaram por isso, quase todo mundo passou por uma experiência assim. Umas mais importantes, mais dramáticas, outras coisinhas simples, coisas do dia a dia, mas todos tivemos alguma experiência de conhecimento direto sem a interferência do mental. E o nome daquilo é intuição. Você se lembra quanto tempo levou para você conseguir inferir todas aquelas informações? Levou isso aqui, ó. Tempo algum. A intuição atua como um flash. Não tem duração determinada, mas é muito pequena. É instantâneo o processo da intuição. É como o flash da câmera fotográfica. Você clica e, pá, de uma vez, num instante, você sabe tudo. A intuição não tem uma dimensão determinada. Mas, o que nós queremos aqui? Nós queremos agarrar isto que nós produzimos, que nós cultivamos, e aprender a segurar por um determinado tempo. A intuição ocorreu na vida de todos nós, mas nós não comandamos. Aquilo aconteceu acidentalmente. Por um fenômeno neurológico qualquer, ou porque você comeu demais uma feijoada, deu algum clique dentro do seu organismo e aquilo funcionou, mas você não sabe como, você não sabe por que aquilo funcionou e não sabe repetir. Vamos entrar em intuição aí. Tenha uma intuição, vamos ter uma intuição, todo mundo junto. Cada um tem a sua intuição. Anda, gente, tenha uma intuição. Esse aqui é o problema, a gente não sabe como. Mas existe uma técnica, existe um método que você vai desenvolver, tal como se você estivesse treinando exercício. É um exercício também, só que é um exercício mental. E aí você vai produzir a intuição e manter essa intuição durante um limite de tempo, digamos, durante um segundo inteiro. Você imagina o que é um segundo inteiro de intuição. Você vai aqui fazer a utilização do flash de uma maneira diferente. Em vez de ser o flash da câmera fotográfica, é o flash da filmadora. Você aciona e ele fica aceso pelo tempo que você precisar. Então, a isto nós chamamos intuição linear. Esse é o termo perfeito para designar a meditação para aqueles que já saibam o que é a meditação. Para aqueles que já saibam, mas e para falar com os leigos? Esse termo não serve, é melhor usar meditação. Pronto, então é esse termo que a gente vai usar, mas já sabendo esse caminho todo aqui. Como é que nós nos livramos do termo errado, evoluímos, caminhamos e chegamos a este outro? Parece igual, né? Mas o conteúdo é diferente, porque agora nós sabemos o que estamos dizendo. Então, dhyana, meditação, é intuição linear, é contemplação, e o que nós queremos com isso aí é conquistar um estado de consciência que está acima do mental. O mental é onde nós localizamos a consciência. Consciente, para nós, está lá na mente. Titio está em coma. Chega lá no hospital e o médico diz que ele não está consciente. O que quer dizer não está consciente? Quer dizer que ele não está com o mental ligado no que está ocorrendo em volta. Mas e como é que está o emocional dele? A consciência emocional. E a consciência física? Então nós temos diversos níveis de consciência. Vamos localizar o consciente aqui, porque você acordou de manhã, espreguiçou, pronto, está consciente. O mental começou a funcionar. Mas enquanto você dormia, o seu psiquismo estava a 1000. Então nós temos aqui uma coisa que está abaixo, que é o subconsciente. E ali, no intuicional, uma coisa que está acima, que é o superconsciente.
Então, o mecanismo que nós vamos pôr em ação agora é isso. Nós vamos transcender o mental e travar contato com um canal completamente diferente de consciência que nós nunca utilizamos antes, que é o superconsciente. Algumas vezes ele fez um clique na vida da gente, mas aquilo não é uma utilização. Aquilo é um fator esporádico, raro e acidental. Mas será que tem alguma consciência, algum nível de consciência abaixo desta ou acima daquela? Temos aqui na consciência física o inconsciente. E, em princípio, não tem nada a ver com o inconsciente junguiano. Mais para frente, a gente vai ver que tem aquele mesmo processo que nós fizemos ali com a meditação. Mas, então, em princípio, não tem nada a ver com o Jung, que é para não fazer confusão. E acima do superconsciente, nós temos o hiperconsciente, que é o samadhi. Não vamos escrever samadhi aqui, vamos escrever monade, plano da mônada. Consciência física, vamos botar aqui físico, corpo físico. Físico, emocional, mental, intuicional e mônada. Correspondendo aos estados de consciência. Físico. Qual é o nível de consciência que tem isso aqui? Nenhum. Então é inconsciente. Depois subconsciente. Depois consciente. Olha, somos os donos do pedaço. Dentro da natureza que nos rodeia, só o Homo sapiens tem consciente. Só o Homo sapiens desenvolveu o mental. Portanto, só ele tem guerras, só ele tem tortura, só ele tem corrupção, etc. Então já dá para perceber que isso aqui tem umas falhas de projeto. Então nós temos que trabalhar o conjunto todo para que isto não fique exacerbado. O grande problema não é da mente em si. O problema é que nós hipertrofiamos a nossa mente e hipervalorizamos a nossa mente em detrimento do resto que nós temos acima e abaixo. A proposta do yoga é desenvolver o ser humano integralmente, aperfeiçoamento integral do ser humano. Então nós vamos continuar usando a nossa mente, sim, mas colocá-la no seu devido lugar. Vamos trabalhar o inconsciente, o subconsciente, o consciente, o superconsciente e o hiperconsciente. Quando chegarmos aqui ao samadhi. Cada um destes é muito denso em relação ao que está acima. Então o que nós temos que fazer é parar o de baixo para que o de cima possa fluir plenamente. Depois parar o deste aqui para que o de lá acima possa fluir plenamente. Em toda a natureza, o mais denso eclipsa o mais sutil. O físico é mais denso que o emocional, então ele eclipsa as emoções. Mas o emocional é mais denso que o mental, então eclipsa o pensamento. E o mental é mais denso que o intuicional, então eclipsa a intuição. Por isso é que as pessoas mais cultas têm menos intuição. Você pode ver que quando você necessita de um sensitivo, você geralmente procura uma pessoa mais simples. E às vezes até você diz, mas será possível essa pessoa nem falar, sabe? Como é que ela agora vai me dizer coisas da minha vida? E o pior é que a pessoa acerta. Então a questão é justamente essa. Ela não ocupou espaço aqui no HD. Ela tem muito pouco espaço ocupado pelo mental. Então o que acontece? O intuicional consegue fluir um pouco melhor do que o intuicional de um cientista, de um intelectual. Mas, mesmo os cientistas utilizam o intuicional, só que não são todos e não é sempre. E poucos percebem o mecanismo. Dois deles são dignos de nota. Um é o Linus Pauling, que foi prêmio Nobel de Física, não, de Química, em 1954, e foi um dos estruturadores da medicina ortomolecular. E o Linus Pauling, dando uma entrevista, quando o jornalista perguntou a ele sobre intuição, e ele disse, claro que nós, os cientistas, temos intuição. Nós temos a certeza de um determinado resultado. Nós vamos, então, perseguir isso e demonstrar. Porque senão a gente se perde no meio do caminho. E depois, o Einstein, quando diz aquela outra frase famosa, penso 99 vezes e não consigo nada, paro de pensar e descubro tudo.
Então, o parar de pensar é justamente o canal para você chegar ali, na intuição. Vamos imaginar o seguinte: você tem aqui as ondas mentais e parou. Essa parada das ondas mentais nós não estamos falando aqui de parada de ondas cerebrais, né? É ondas mentais. O cérebro vai continuar com aquelas ondulaçõezinhas discretas. Nós estamos falando aqui da mente. Isto aqui são os vrittis. Vritti significa onda, vibração, instabilidade, modificação. Então são as ondas mentais, ou a instabilidade mental, a modificação do pensamento. Agora, vamos imaginar que isto aqui é uma outra coisa. Isto aqui é um lago. Aqui bate vento e a superfície fica encrespada. Este outro lado aqui está sereno. E no fundo do lago você tem uma pedra preciosa, que é um diamante lindíssimo. Olhando pelo lado de superfície encrespada, você simplesmente não consegue ver o fundo. Há uma zona de turbulência que não deixa que você veja o fundo de si mesmo. Mas, observando aqui pelo outro lado, mesmo com alguma refração, você consegue ver o fundo. Essa refração é porque você ainda não está no estado de hiperconsciência. Aqui não tem mais refração, aqui ainda tem um pouco. Mas pelo menos você está vendo a realidade. Você está vendo o fundo de si mesmo, que é o Purusha. Este exemplo do lago é muito importante para você conscientizar que a mente é uma barreira que fica entre você, esse aqui é o si mesmo, é o self, é uma barreira que fica entre você e o mundo, o universo, a natureza, o cosmos, todas as percepções. A mente traduz as nossas percepções. Qual é a cor desse quadro? Será? Ou será que a nossa mente é que interpreta e nos diz que é verde? Nós temos um determinado formato, nós estamos produzindo um determinado som quando falamos, mas será que estamos produzindo mesmo algum som? Ou será que a nossa mente é que está interpretando as vibrações que recebe e nos informa lá dentro como som? Então, isto aqui, esta barreira, ela está entre nós e o mundo, entre nós e o universo. Se estiver turbulenta essa barreira, você simplesmente não consegue chegar. Se estiver observando de fora, não chega lá dentro. Se estiver dentro, não chega lá fora. Vamos tirar isso daqui e vamos ver um outro estudo, uma outra comparação. Essa outra comparação é assim. Vários pontos. Quando nós dizemos estou concentrado, nós estamos querendo dizer estou disperso em menos pontos. Porque concentrado mesmo, a acepção do termo que se chama Ika Grata, Ika quer dizer um, Grata ponto, um só ponto. Você não está, de fato, concentrado num só ponto. Porque quando, por exemplo, eu estou dando aula e você diz, não, mas eu estou concentrado na aula, eu estou prestando muita atenção. Mas você está concentrado num elenco de coisas, porque você está concentrado na matéria, você está concentrado na maneira como essa matéria é exposta no quadro, a diagramação da matéria, você está concentrado na minha voz, você está concentrado no vocabulário que é utilizado, você fica concentrado num conjunto de coisas. Isto quando a sua mente está afinadíssima na concentração, porque na maior parte da aula você vê uma mosca voar e vai atrás. Entra uma pessoa ali e todo mundo vira para lá. Por isso é que todos os que chegam depois de iniciar a aula têm que fazer um Karma Yoga que consiste em uma doação montuosa para a nossa obra, né? Na primeira vez, na segunda vez é chicotada. Porque são yogis iniciantes, não tem muita concentração, cada um que chega, todo mundo não olha mais para o quadro negro, olha para o lado. Então, o que nós temos que fazer aqui? Se é yoga, yoga significa união,
Então nós temos que unir estes pontos dispersos, tentando aproximá-los e fazer com que eles se tornem um só. Vamos unindo estes pontos, unindo lá, unindo aqui. Olha que beleza. Unindo, uniu. Pronto, agora sim, um só ponto. O que isto nos parece? Parece uma raiz, né? Então nós vamos aproveitar e colocar uma flor aqui em cima. Esse é um desenho estilizado de um lótus. Este esquema chama-se o lótus da meditação. A razão de escolhermos o lótus para esta explicação é a seguinte. No Oriente, tanto na Índia quanto no Nepal, Butão, China, Japão, o lótus é muito reverenciado porque ele serve para uma série de comparações, uma série de exemplos. Um desses diz respeito à capacidade dessa planta, do lótus, de transmutar. Ela está com as raízes na terra, o caule na água, a flor no ar. E só existe graças ao fogo do sol, sem o qual